Boa noite, pessoal. O Cubas aqui de novo. Primeiro eu queria. Essa é a nossa, se eu não me engano, a nossa última aula. Eu não sei como vai estar no ano que vem, se a gente vai ter alguma aula de revisão na semana após o Enem. E essa nossa aula vai ser sobre espelhos esféricos, já falando errado, mas a gente vai fazer de espelhos esféricos. A nossa última aula que eu dei para vocês, eu acho que 3 semanas atrás, a gente terminou espelhos planos, era para a gente ter tido uma aula 2 semanas atrás, mas aconteceu que o meu computador estragou, aí eu troquei a aula com o professor Eliseu, e também estava ali olhando o áudio, e também acabou que meu computador não ficou pronto, eu não consegui gravar a aula semana passada por causa disso, e não estava demorando, aí eu montei essa aula pelo PowerPoint do meu celular, então os slides ficaram bem simples, e essa aula quase que não quer sair, porque hoje de manhã que eu ia gravar, a minha internet não funcionava e o Google também parece que parou. O Google Meet, onde eu gravo, que é a plataforma que eu gravo, não funcionava para nada. E eu gravei essa aula, eu apresentei a aula inteirinha e quando eu fui ver não tinha gravado porque a minha internet tinha caído. Então eu espero que dessa vez dê tudo certo. Eu vou apresentar a minha tela para vocês. E enquanto começar a aula, pessoal, oculta está apresentando. Vocês estão me vendo, mas eu não vejo mais nada. Enquanto a gente está aqui, já que essa é a nossa última aula, vamos falar um pouco das dicas do Enem, né? Eu acho que eu já falei um monte de vezes. Eu sempre comentava quando eu estava em sala de aula com os alunos dos perrengues que eu já passei no vestibular e para o pessoal não cometer o mesmo erro que eu cometi várias vezes. Eu não sei como vocês vão para o Enem, mas é importante você conhecer o local em que vocês vão fazer a prova antes. Então, saiba como chegar lá. Se você for de ônibus, saia um horário mais cedo. Se você for de bicicleta ou a pé, saia mais cedo também. E com isso tem algumas histórias engraçadas. Eu já, no meu terceiro colegial, quando eu estava indo para o Enem, eu estava indo de bicicleta e aconteceu uma coisa muito interessante. No meio do caminho, a minha bicicleta arrebentou a corrente. E eu estava quase em cima da hora e cheguei no local de prova, que por incrível que pareça era o UFTM, meu nome começa com A, então eu sempre fiz prova do Enem na UFTM, eu sou de Uberaba, lá no campus, aquele campus espelhado, onde vocês teriam aula se não tivesse acontecido a pandemia e tudo. Mas eu cheguei em cima da hora. Então, se você não quer ser aquele a passar vergonha no Jornal da Cidade, chegue antes. Ótimo. Em outro ano, que eu saí um pouco antes, porque eu não queria chegar atrasado, mas eu também fui de bicicleta. E uma coisa que aconteceu, eu fui atropelado no caminho. E a minha perna estava cortada e sangrando. E a minha bicicleta, ela ficou. Era uma moto, um triciclo meio esquisito. Quase passou por cima de mim. Eu saí rolando na avenida, passou por cima da minha bicicleta, que ficou toda torta, não andava, e eu fiquei mancando até chegar na prova. Cheguei quase em cima da hora, não foi em cima da hora, mas cheguei com a perna sangrando e fiz a prova com a perna sangrando. Não, não foi o ano que eu passei na faculdade. Todo mundo me pergunta isso, porque seria muito fatídico e engraçado se eu fizesse a prova do Enem com a minha perna sangrando e eu tivesse sido aprovado. Na verdade, eu fui aprovado, sim, mas eu não fui para a faculdade, porque era muito longe. Eu fui aprovado no Acre quando eu fiz com o Enem da minha perna sangrando. Gente, pra vocês terem ideia,
É engraçado falar que eu fui aprovado no Atlas, porque eu jogava minha nota para tudo quanto é lugar. Eu era aquele tipo de pessoa que falava, nossa, se eu passar no Atlas, no próximo dia eu estou pegando o avião. Aí aconteceu, eu passei no Atlas. E não, eu não fui, nem cogitei ir, por incrível que pareça. Tá. E outras histórias, assim, pessoal, se você interessantes, é que se você for fazer prova em outra cidade, isso acontece muito com o pessoal que vai fazer o Enem e não tem um Enem na sua cidade. Ver direitinho como que você vai ir para fazer o Enem, se você vai sair, ou até mesmo que hora que você vai sair, que hora que você vai chegar, aonde você vai almoçar, você vai dar tempo de almoçar. E isso é muito importante, porque eu fazia muita prova em Uberlândia, porque eu prestava Unesp, e Unesp, prestei UFO várias vezes, e Unesp tinha prova em Uberlândia, eu fazia a primeira e segunda fase em Uberlândia. E eu não lembro, não sei se foi acho que foi no último ano, que eu acho, não lembro se foi na primeira ou segunda fase, que eu sempre ia de carro com um grupo de amigos, que a gente, o pai de um desses amigos meus, ele dirigia e a gente rachava os custos da viagem e ficava muito barato, só que a gente saiu num horário que dava para chegar legal. Só que a gente entrou na saída errada da cidade e foi um caminho muito mais longo, percorrendo dentro da cidade de Uberlândia até chegar no local de prova. A gente chegou faltando 20 minutos para fechar os portões e para os portões fecharem, para fecharem os portões, e acabou que quase que a gente não faz a prova, e assim a gente não almoçou, a gente engoliu alguma comida. Então, assim, não é um fator favorável para você fazer uma prova quando você estava uma hora antes pensando, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Meu Deus, se não der tempo, o que, que eu faço da minha vida? Então, mesmo se vocês fizerem prova em outros locais, outras cidades, saiam com antecedência, vejam como que vai ser, vejam o local de prova, vai lá no Google Maps, vê se tá, qual que vai ser o trajeto, quando você for, certifica de novo que você está fazendo o trajeto certo para não dar nada errado. E basicamente, depois eu falo mais um pouquinho. A aula hoje é um pouco mais curta, então depois eu conto algumas outras histórias e vamos lá. Essa aula, como eu disse, vai ser de espelhos esféricos. E por que eles chamam espelhos esféricos? Porque são espelhos feitos a partir de uma esfera. Então eu tenho uma esfera, que é aquele objeto geométrico que pode ser descrito como uma superfície que tem uma mesma distância, que seria o raio de um único ponto, que seria o centro da esfera. Tá, isso é uma definição meio grotesca que eu disse de esfera, mas como que eu faço o espelho esférico da esfera? Eu vou pegar uma pontinha da esfera e eu corto. E quando eu corto essa pontinha da esfera, essa pontinha é chamada de calota esférica. Quando essa esfera é feita de uma superfície refletora que vai promover aquela reflexão regular, eu tenho um espelho. Só que a partir dessa calota esférica, eu posso formar dois tipos de espelho. Eu posso formar um espelho olhando dessa parte aqui de fora da calota esférica e olhando na parte de dentro da calota esférica. Quando eu falo de dentro, é meio que considerando a esfera inicial. Mas quando eu olho dessa parte de dentro, que eu estou olhando aqui, eu tenho um espelho côncavo. Quando eu estou olhando a parte de fora, estou olhando essa parte aqui, agora com o cursor do mouse, olhando esta parte, essa superfície de fora, eu tenho um espelho côncavo. E os espelhos, tanto convexo e côncavo, vão formar imagens distintas e que eu posso dar diferentes
Utilidades. Os exemplos mais clássicos que tem, eu acho que todo mundo já viu, por exemplo, esse espelhinho, que geralmente você vê em loja, no canto de uma loja, ou algumas vezes em alguns ônibus, eu já vi em ônibus também, e é o mesmo espelho do retrovisor de alguns carros, que é aquele espelho que tudo ele vai bababá, tá passando o slide sem eu querer. Esse espelho, ele reduz a imagem e ele aumenta o campo visual. Então, com um espelhinho pequeno no canto da loja, eu consigo vigiar toda a loja. Eu consigo ver o que está acontecendo em todo o ônibus. E essa imagem eu consigo com um espelho convexo. Você pode até ver aqui, meio pelo formato, que é mesmo como se você estivesse olhando pela parte de fora de uma calota esférica. E um dos exemplos mais cotidianos do espelho côncavo são aqueles espelhos que você tem em óticas, quando você vai comprar o seu óculos, que você experimenta o óculos. Estou precisando trocar o meu, mas eu preciso ir ao oftalmologista antes. Mas você vai lá, você vai experimentar o óculos e você vai olhar no espelho e o espelho aumenta sua face. Parece que está tudo grande. Por quê? Porque o espelho côncavo, naquela situação, ele vai produzir uma imagem maior do que o objeto real, você que está olhando. E isso é muito bom para você ver se ficou bem ou não no óculos e para você ver ou não se você é feio realmente. No meu caso, eu sou. E pessoal, quando a gente fala de espelhos esféricos, como eles são feitos a partir de uma esfera, eles vão possuir alguns elementos constituintes a partir da estrutura dessa esfera. Aqui eu tenho a representação de uma esfera, eu peguei uma representação meio que 2D, mas aqui está mostrando 3D dela, onde eu vou ter a calota esférica. E onde era o centro da esfera, eu vou ter o que eu chamo de centro de curvatura do espelho. Aqui eu tenho o meu eixo principal, que eu vou utilizar de referência para os raios luminosos que vão incidir e ser refratados a partir do eixo principal. Aqui eu tenho o meu vértice, que é onde o meu eixo principal vai coincidir com a calota esférica, e é o centro geométrico da calota esférica. Aqui também vocês podem ver esse raio, que ele coincide com essa distância aqui, que é a distância do meu centro de curvatura até o vértice. A distância do centro de curvatura até o vértice é igual ao raio. E aqui você também tem esse ângulo θ, que aqui está com θ, e em outras imagens que eu vou mostrar está com alfa, que é o ângulo de abertura. Mas agora eu vou mostrar outra imagem para vocês, que tem outro elemento constituinte que não tinha lá. E aqui eu vou mostrar a representação de cada um dos espelhos. Naquela imagem, a gente tinha o eixo principal. Aqui eu tenho o eixo principal. Eu tinha o centro de curvatura, que era o centro da esfera. Aqui eu tenho o centro de curvatura. Eu tinha o vértice. Aqui eu tenho um vértice. E o que tem de diferente? O que tem de novo aqui? Eu tenho o foco principal. O foco principal, ele vai ficar na metade do caminho entre o centro de curvatura e o vértice. Então, se essa distância toda era raio, essa distância do C até o F é raio sobre 2, e a distância do F até o V é raio sobre 2. E aqui vocês podem ver a representação do espelho côncavo. O espelho côncavo, eu tenho o espelho aqui, eu estou olhando pela parte de dentro, eu tenho essas ranhuras que estão para a parte de fora, sempre oposto à parte que eu estou olhando, e aqui eu tenho o meu centro de curvatura, o foco principal e o vértice. No espelho convexo, que eu vou olhar de fora, eu vou ter aqui, olhando, essa parte está mostrando um raio luminoso,
mas eu estou olhando pela parte de fora. Eu tenho aqui o meu espelho, aqui eu tenho o centro de curvatura, o foco e o vértice. A diferença é que o centro de curvatura e o foco, eles vão estar dentro do espelho. Diferente daqui do espelho côncavo, que você vai estar olhando daqui, então você vai estar em alguma posição daqui. No espelho convexo, você vai estar aqui e o centro de curvatura e o foco vão estar dentro do espelho. Eu coloquei que aqui, que o foco, ele vai estar a uma distância de R/2 e tem os elementos constituintes, que é o centro de curvatura, vértice, raio, a gente já falou, foco, eixo principal. E o que tem de novo? É uma outra imagem que mostra tudo que a gente já falou. Eixo principal, centro de curvatura, foco, vértice. Aqui eu tenho um espelho, que é uma parte, um corte de uma esfera. E aqui ele me traz que a distância do C até o V, do centro de curvatura até o vértice, é o raio, vocês já sabem disso. E aqui que a distância do meu F até o V é distância focal. A distância do foco até o vértice chama distância focal. E essa distância, como eu já falei para vocês, é igual ao raio dividido por 2. Porque o meu foco principal também está na metade do caminho do centro de curvatura até o vértice. Mas o que tem de novo aqui é esse alfa, que é o ângulo de abertura. Pessoal, esse alfa, o que ele me diz? Ele me diz o tamanho, a porção que eu cortei da esfera original. Por exemplo, eu fiz um corte aqui dessa esfera original e eu vou ter esse ângulo de abertura alfa em relação ao meu centro. Se eu tivesse cortado aqui, onde eu estou passando com o mouse, esse ângulo de abertura seria maior. E o que acontece com esse ângulo de abertura? Porque ele é importante. Ele é importante porque eu preciso ter algumas condições para o espelho formar uma imagem nítida, uma imagem estigmática. Vocês lembram que eu gosto muito de significado, né? Estigmático significa nítido. E o que é diferente de nítido, uma imagem não nítida, que geralmente é aquelas imagens embaçadas, vão ser imagens que eu chamo de astigmáticas. Por isso, uma pessoa que possui astigmatismo, ela não vê as imagens nitidamente. Ela tem um problema de visão na córnea, principalmente, e aí, por esse problema de visão, esse defeito da córnea, que não vai ser regular, a imagem dentro do olho dela não é formada de forma nítida, a não ser que ela utilize um óculos corretor. No meu caso, eu tenho astigmatismo. Sem o óculos, eu vejo tudo borrado. Além do astigmatismo, eu tenho miopia, que é a dificuldade de ver de longe. Então, assim, ferrou total. Mas, quando eu falo de condições de nitidez de Gauss, que são condições que eu preciso ter para o espelho formar uma imagem nítida, eu tenho duas, que basicamente os raios de luz têm que ser paralelos ao eixo principal ou levemente inclinados, e isso me faz que basicamente eu preciso ter uma fonte de luz um pouco distante, e basicamente essa característica desses raios, eles recebem um nome especial, que são os raios paraxiais, mas não precisa saber disso. E a segunda condição é que os raios luminosos devem incidir próximo ao vértice. Eu já falei para vocês o que significava incidir. Incidir significa cair sobre. Então, os raios de luz devem cair no espelho perto do vértice. É engraçado falar cair no espelho. Eles devem incidir perto do vértice. E para os raios de luz sempre incidirem perto do vértice e formar uma imagem
nítida, eu preciso ter um espelho com um ângulo de abertura muito pequeno, menor do que 10 graus, segundo a maioria dos livros de física. Eu tenho uns 5 livros de física aqui em casa e algumas informações diferem. Alguns falam que trazem um valor menor do que 10, mas a maioria deles traz que o ângulo deve ser menor do que 10 graus, esse ângulo de abertura. Então, para formar um espelho de um tamanho decente, com esse ângulo de abertura pequeno, eu precisaria de uma esfera gigante, ou é só na fábrica eu formar uma esfera gigante para eu cortar o espelho, ou na fábrica eu pego e faço uma forma, né? Que é bem mais inteligente. E, pessoal, quando a gente... Eu só vou beber um pouco de água, mas... Quando a gente estudou espelho plano, a gente estudou formação de imagem em espelho plano. E vocês lembram que eu precisava ter o cruzamento de dois feixes ou dois raios de luz, dois feixes luminosos, tanto faz, ou de seus prolongamentos. Aqui, para formar uma imagem, eu também vou precisar ter o cruzamento de dois raios de luz ou dos prolongamentos deste raio de luz. Mas, para eu fazer o prolongamento desses raios de luz ou fazer o cruzamento desses raios de luz ou o prolongamento dos raios de luz, eu preciso saber como que os raios de luz vão refletir no espelho esférico. E eles vão refletir de acordo com um padrão que eu chamo de raios notáveis. Notáveis porque é notável, porque vai ser sempre da mesma forma. É isso que significa. Mas os raios notáveis são basicamente o padrão de reflexão nos espelhos esféricos. São padrão é tão esquisito de falar, gente, dói no coração, mas vamos lá. Aqui eu tenho aquela mesma representação, só que aqui está um pouquinho mais certo, de um espelho côncavo e aqui de um espelho convexo. Sendo que você vai estar aqui olhando no espelho de cá e você vai estar aqui olhando nesse espelho de cá. Aqui o centro de curvatura você vai estar em algum espaço em relação a ele vai estar na frente do espelho, e aqui o centro de curvatura e o foco principal vão estar dentro do espelho. E o que me mostra esse primeiro raio notável? Quando eu tenho um raio de luz que ele incide no espelho, passando pelo meu centro de curvatura, ele reflete passando pelo meu centro de curvatura. Então, aqui no espelho côncavo, eu tenho o meu raio de luz que passa pelo centro de curvatura, incide no espelho e volta passando pelo meu centro de curvatura. No espelho convexo, como o centro de curvatura está dentro do espelho, é difícil ele entrar no espelho e passar, mas o prolongamento de luz vai passar pelo centro de curvatura. Então, quando no espelho convexo, quando eu tenho um raio de luz que incide sobre o espelho e o seu prolongamento passa pelo centro de curvatura, ele vai incidir, ele vai, na verdade, refletir com esse raio de luz em que o prolongamento passa pelo centro de curvatura, ou seja, ele volta pelo mesmo caminho. Aqui vocês podem ver que ele vai, incide e volta pelo mesmo caminho. Aqui ele vai, bate no espelho, incide e reflete, volta pelo mesmo caminho. Esse é o primeiro padrão que vocês precisam conhecer. O segundo padrão é que quando eu tenho um raio de luz que incide no centro de curvatura, sobre o centro de curvatura, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência. É meio esquisito você falar, porque o ângulo refletido é o mesmo ângulo de incidência. Na verdade, é que o ângulo refletido vai ser igual, vai ter a mesma medida que o ângulo de incidência. Então, se você for fazer esse desenho no seu caderno, você pega e faz um raio de luz incidindo sobre o vértice. Vem aqui e mede uma parte até o meu eixo principal. Se essa medição der 5 centímetros para cima, eu faço 5 centímetros para baixo, marco esse ponto e faço o desenho entre o meu vértice
e o ponto que eu marquei, porque vai ser simétrico, e eu vou ter esse ângulo aqui igual a esse. Então, quando eu tenho um raio de luz que incide sobre o vértice, ele é refletido com um ângulo igual ao ângulo de incidência, um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Aqui é a mesma coisa. No espelho convexo, um raio de luz que incide sobre o vértice é refletido com o mesmo ângulo de incidência. E aqui eu tenho os dois últimos padrões que eu vou utilizar o meu foco principal como referência, que é basicamente quando eu tenho um raio de luz que incide paralelamente ao meu eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. Quando eu tenho um espelho côncavo, o raio de luz em si vai passar pelo foco. Quando eu tenho o espelho convexo, como o foco está dentro do espelho, o prolongamento do raio de luz que vai passar pelo foco. Então, eu tenho um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal e o raio de luz é refletido com o prolongamento dele para dentro do espelho, passando pelo foco principal. E aqui eu tenho meio que a situação que é invertida. Quando eu tenho um raio de luz que incide no espelho passando pelo foco principal, ele vai ser refletido numa situação, né, numa direção paralela, uma situação é ótima, numa direção paralela ao meu eixo principal. Então, quando eu tenho um raio de luz que incide passando pelo foco, ele é refletido paralelamente ao eixo principal. Quando eu tenho um espelho côncavo, o próprio raio de luz passa pelo foco. Quando eu tenho um espelho convexo, como o foco principal está dentro do espelho, eu tenho o raio de luz que incide no espelho e o prolongamento dele passaria pelo foco principal e ele vai ser refletido paralelamente. E isso é importante, pessoal, por quê? Porque para formar uma imagem, eu preciso do cruzamento, do prolongamento. Ótimo. Deixa eu falar de novo. Para formar uma imagem, eu preciso que dois raios de luz ou seus prolongamentos se cruzem. Então, eu tenho essa imagem, esse objeto em A. Esse objeto está numa posição atrás de C, num espelho côncavo. E quando eu pego esse raio, eu quero saber onde que essa imagem nesse espelho vai ser formada. Eu vou utilizar dois daqueles raios notáveis, vocês podem escolher os que vocês acharem mais fáceis, vocês podem até decorar dois e utilizarem só esses dois para o resto da vida, e onde o prolongamento dos raios se cruzarem, ou os próprios raios de luz se cruzarem, vai ser onde vai ser formada a imagem. Nesse caso aqui, eu posso utilizar esse raio de luz, em que vai incidir passando pelo centro de curvatura, é refletido passando pelo centro de curvatura. E esse daqui, o 3, por exemplo, que incide paralelo ao eixo principal, é refletido passando pelo foco principal. No cruzamento desses dois raios aqui, eu tenho onde é formada a minha imagem. Então, a minha imagem do objeto A é formado aqui, entre o C e o F. E a gente vai utilizar isso para formar as imagens nesse espelho. E nós vamos ter algumas situações específicas. Para espelho côncavo, a gente tem 5 situações, e para o espelho convexo, a gente tem uma situação. Essa é a primeira situação, em que eu tenho um objeto que está à esquerda do centro de curvatura. À esquerda. Eu não posso falar direita, porque eu sou meio ruim com direita e esquerda. Mas vamos cá, gente, ele está atrás do centro de curvatura. Quando ele está atrás do centro de curvatura, eu vou pegar e fazer dois raios notáveis e ver onde o cruzamento desses raios vão passar. Vamos lá, traçar esses raios. Eu vou utilizar, por exemplo, aquilo que o livro trouxe, porque eu usei a foto do livro que eu montei esse slide no celular, então foi a maneira mais fácil, mas vamos lá, pessoal. Quando eu tenho
um raio que incide no espelho paralelo ao eixo principal, ele reflete passando pelo foco, então reflete aqui o raio de luz que incide no espelho passando pelo centro de curvatura, incidiu aqui no espelho, ele é refletido passando pelo centro de curvatura, esses dois raios vão se cruzar nesse pontinho, então a imagem vai ser formada aqui. Então, quando eu tenho um espelho côncavo com um objeto à esquerda do centro de curvatura, atrás do centro de curvatura, a minha imagem vai ser formada entre o centro de curvatura e o foco principal. A minha imagem, ela vai ser menor que o objeto, ela vai ser invertida, ou seja, ela está de cabeça para baixo. Eu já falei que é menor que o objeto, e ela é real. Por que essa imagem é real? Ela é real porque ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz e ela pode ser projetada. Então aqui eu tenho uma imagem real, invertida, menor que o objeto e entre o centro de curvatura e o foco principal. Pessoal, é uma coisa engraçada não, é uma coisa interessante de lembrar, que a imagem real ela é invertida e a imagem virtual vai ser direita. A gente vai ver isso depois. Tá, a minha vela, o meu objeto, estava atrás do centro de curvatura. Então, eu tinha um espelho esférico e eu peguei e coloquei esse objeto em cima do centro de curvatura. Então, vamos lá traçar os raios notáveis. Vocês podem utilizar os que vocês quiserem. E com o cruzamento de dois raios de luz, eu formo a minha imagem. Vamos lá. Eu peguei aqui e tracei o meu raio luminoso, que está incidido no espelho paralelamente ao meu eixo principal. Então, ele é refletido passando pelo foco. E o outro que incide o espelho passando pelo foco, ele vai ser refletido paralelamente ao eixo principal, onde eu tenho o cruzamento de dois raios de luz, vai ser onde eu tenho a formação da minha imagem, então a minha imagem vai estar sendo formada embaixo do meu centro de curvatura. O objeto estava sob o centro de curvatura, a minha imagem está embaixo do centro de curvatura. Se vocês olharem bem, essa imagem ela é formada pelos próprios raios de luz, ela é uma imagem real, ela está de cabeça para baixo, então ela é invertida. Imagem real é invertida, ela é do mesmo tamanho do que o objeto e ela está sob o centro de curvatura. Vamos para a próxima situação. Nessa situação, eu peguei o objeto e eu continuei andando para frente. Então, agora o meu objeto está entre o centro de curvatura e o foco principal. Vamos fazer a mesma coisa. Pegar dois raios notáveis. Todo raio que incide no espelho paralelamente ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. Todo raio que incide sobre o vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Então, esse alfa é igual a esse alfa. Se eu pegar aqui e medir nesses dois pontos, marco um ponto aqui e meço essa distância até o eixo principal, tiver 5 centímetros, eu marco aqui para baixo 5 centímetros e pego a minha régua e vou traçar esse raio entre o vértice e esse ponto que eu marquei, que é simétrico ao de cima, para garantir que o meu alfa de cima é igual ao alfa de baixo. Fazendo isso, os meus raios de luz vão se cruzar aqui atrás, então eu tenho uma imagem que é formada atrás do centro de curvatura, à esquerda do centro de curvatura. Eu realmente sou péssimo com direita e esquerda, pessoal. Eu falei para vocês das inteligências múltiplas, não falei? Eu sou péssimo com inteligência espacial. Péssimo, péssimo mesmo. Tento melhorar, mas eu sou ruim ainda. E então, pessoal, vamos classificar essa imagem como que ela é. Essa imagem ela é formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz? Sim. Então, é uma imagem real. Ela está de cabeça para baixo? Então, ela é invertida.
Se for olhar, esse é o objeto, essa é a imagem. Ela é maior que o objeto e ela está atrás do centro de curvatura, à esquerda do centro de curvatura. Aí, nessa próxima situação, o que eu vou fazer? Eu vou andar um pouquinho mais com o meu objeto até ele chegar e ficar em cima do meu foco principal. Quando ele está em cima do meu foco principal, a gente pode pegar e fazer quaisquer traçados de raios notáveis que eu quero ou que vocês queiram. E basicamente o que vai acontecer uma situação parecida com essa. Não foge muito, nenhuma das vai fugir das outras também. Mas aqui o livro trouxe dois, que é quando eu incido o raio luminoso incide no espelho paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco, e aqui, quando o meu raio de luz incide no espelho, está incidindo aqui em cima, passando pelo meu centro, pelo meu centro de curvatura, ele é refletido passando pelo centro de curvatura, e o que eu consigo ver nessa imagem? Essa imagem eu consigo ver que esse raio de luz e esse raio de luz refletido, os dois raios de luz refletidos, eles são paralelos. Se eles são paralelos, eles nunca vão se cruzar. Então essa imagem não é formada, é uma imagem imprópria. Então aqui, quando eu coloco o meu objeto em cima do meu foco principal, eu vou olhar lá e não vai ter imagem. Ótimo. Agora a gente tem a última situação. Não sei o que eu ia falar com o último. Na verdade, eu peguei e andei com esse objeto um pouquinho para frente. E agora o objeto está entre o meu foco e o meu vértice, o foco principal e o vértice. Com o meu objeto entre o foco principal e o vértice, eu vou ter uma situação interessante. Vamos fazer dois traçados aqui. Ele fez três, mas com dois já dá para ver. Eu tenho o meu raio de luz incidindo no espelho paralelo ao eixo principal e é refletido passando pelo foco. Ótimo. Eu tenho um raio de luz incidindo sobre o vértice e ele vai ser refletido ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência. Você pode ver que aqui no livro ele fez o que eu falei para vocês. Ele marcou um ponto A e mediu aqui e marcou outro ponto simétrico de A e mediu aqui para que o ângulo de incidência e de reflexão sejam iguais. E o que você consegue ver, pessoal? Que esse raio refletido e esse outro raio refletido, eles estão afastando um do outro. Então, os raios em si, eles nunca vão se cruzar, mas os prolongamentos desse raio, sim. Se eu fizer Ai, meu Deus. Se eu fizer o prolongamento desse raio aqui para dentro do espelho e desse outro raio para dentro do espelho, eles se cruzam. E eu tenho a formação de uma imagem no espelho quando eu tenho um cruzamento de dois raios ou de seus prolongamentos. Então, aqui, o que a gente vê? Quando eles se cruzam, é onde vai ser formada a minha imagem. A minha imagem é formada dentro do espelho, pelo prolongamento dos raios. A minha imagem formada dentro do espelho pelo prolongamento dos raios é uma imagem virtual. Ela não pode ser projetada. Essa imagem, vocês podem ver que ela não está de cabeça para baixo. Então, ela não está invertida. Ela é uma imagem direita. Imagem virtual é direita. Imagem real é invertida. E essa imagem, ela é maior que o objeto. Eu tenho esse objeto desse tamanho, essa imagem desse tamanho. E ela está à direita do vértice. E, pessoal, essa situação é basicamente aquela dos espelhos da ótica, que você chega lá na ótica para comprar o seu óculos e você está se olhando e a imagem que aparece, ela é direita, você não se vê de cabeça para baixo e ela é aumentada aqui naquela ótica, que também é utilizado algumas meninas, mulheres possuem esses espelhinhos para se maquiar.
É maquiar ou maquiar? Não sei, não lembro, pessoal. Depois deixem nos comentários aqui embaixo. E aqui, pessoal, o exemplo em que você se olha no espelho e o seu rosto vai ficar maior. Então, você não vai ter dúvida se você é feio ou se é bonito. Vamos agora para a única situação de espelho convexo, que eu já falei para vocês lá no início da aula qual que era, mas aqui a gente vai ver como que é formada. O espelho convexo, o meu vértice, eu tenho meu vértice aqui, o foco e o centro de curvatura ficam dentro do espelho. Eu acho que eu cortei a imagem sem querer, mas não vai fazer muita diferença, deve ter sido por isso que eu cortei sem querer, ou porque não tinha no livro, depois eu confiro e falo para vocês. Eu vou pegar dois raios notáveis. Aqui, todo raio que incide paralelo ao eixo principal, ele é refletido passando pelo foco. O que vai passar pelo foco é o prolongamento, e todo raio que incide sobre o vértice é refletido com o mesmo ângulo de incidência. Então, se eu tinha alfinha aqui, eu tenho alfinha aqui. Para garantir que esse ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão, eu pego aqui e meço essa distância, marco o ponto simétrico aqui e vou traçar esse raio refletido entre esses dois pontos. E eu vou fazer o prolongamento desse raio para dentro do espelho. O prolongamento desse primeiro raio com o prolongamento desse segundo raio vai formar a minha imagem. Se essa imagem ela é formada dentro do espelho pelo prolongamento, é uma imagem virtual. Eu não consigo projetar essa imagem. Essa imagem ela é direita, ela não está de cabeça para baixo. Então, confere o que eu falei para vocês, que uma imagem virtual, ela é direita. Nesse caso, ela é menor que o meu objeto. Eu tenho esse objeto desse tamanhão e a imagem desse tamanho, e ela está à direita do vértice, dentro do espelho. E os exemplos mais clássicos são aqueles daquele espelho de loja e de alguns retrovisores de carro. Por que eu utilizo nessas duas situações? Porque ele vai formar uma imagem menor, só que vai me mostrar um campo visual muito maior. Com isso, eu consigo vigiar toda a loja com um espelho pequeno, e também eu consigo ver todos os carros que estão atrás de mim enquanto eu dirijo com um espelho pequeno. Engraçado, tá aparecendo alguma coisa aqui. Será que é uma BMW? Não sei. Mas é legalzinho esse espelho. Tá escrito 3W. Só vi agora. Mas vamos lá, pessoal. A gente já falou de cada uma das situações, mas agora a gente vai falar de estudo analítico. Só deixa eu beber um pouquinho de água. E a gente já está acabando a aula. Pessoal, eu disse para vocês que eu ia contar mais algumas histórias de quando eu ia fazer prova, certo? Vamos lá. Eu já falei para vocês da importância de você chegar com antecedência, mesmo que você fique sentado lá, chega antes, senta na porta do lugar, fica meditando, fica se acalmando, ou fica conversando com seus concorrentes, pode passar medo neles. Eu sempre passava medo no pessoal que estava lá, falava, nossa, você está prestando isso? Nossa, mas que difícil! Quanto tempo faz? Brincadeira, pessoal, realmente, não é brincadeira. Eu realmente fazia isso, mas não façam não, porque isso é chato. Imagina se fizessem com você. Se alguém tentar te passar medo, não escuta, porque essa pessoa é filha da puta. Sim, eu tô falando isso, eu era filho da puta, eu fazia essas coisas, muito chato, né? Talvez por isso eu tenha demorado a passar na faculdade, porque tudo que se faz, se paga. Mas cheguem antes. Nem que seja para ficar calado lá, chega antes. E, pessoal, é uma coisa engraçada. Quando eu fui fazer o Enem no meu terceiro colegial, que foi a vez que a minha bicicleta arrebentou a corrente,
aquela pessoa super sortuda, aconteceu uma coisa, aí eu cheguei praticamente em cima da hora, aconteceu uma coisa a mais. Eu tinha, indo pro local, antes de arrebentar a corrente, eu tinha comprado as minhas canetas que eu ia fazer a prova. E a moça colocou numa sacola para mim. E eu coloquei a sacola no guidão da bicicleta, ótimo. É aquilo, você precisa, para fazer Enem, você precisa da sua identidade, do seu CPF e da caneta, e só. Eu estava levando uma garrafinha de água também, e eu fui de bicicleta pro local, aí a bicicleta arrebentou, e tá, a bicicleta arrebentou, que azar. Aí tá, eu tô chegando no local correndo, aí quando eu olho pra sacola, a sacola tava furada e não tinha caneta. Então, na porta do local que eu estava chegando, tinha algumas pessoas também atrasadas chegando, e eu tinha uma menina do meu lado, eu, moça, você tem alguma caneta a mais? Eu te compro ela. Não precisa me pagar, não. Toma para você. Então, há uma bondosa pessoa. Espero que você tenha passado, menina, mas há uma bondosa. Mas não contem com a sorte. Eu tive azar duplo e um pouquinho de sorte de ganhar uma caneta de graça. Mas não contem com a sorte. Então, sempre levem caneta a mais. Nunca seja aquela pessoa que leva uma única caneta. Eu estou aqui procurando uma caneta para ver. Lembrem de levar caneta transparente. Isso de levar caneta transparente é muito importante. Porque eu já vi em vestibular, inclusive era uma menina chamada Amanda, que eu conhecia, que estava prestando um FTM comigo, e se eu não me engano era a segunda fase, então você precisava escrever muito, e ela só podia utilizar a caneta transparente, e a caneta que ela levou só uma caneta e não era transparente, e aquilo, e o cara que estava na sala lá perguntou para o pessoal: tem alguém que pode emprestar uma caneta e tal? E ninguém falou nada. Ela teve que tirar e escrever assim a prova inteira. E isso deve ter sido horrível. Então, levem caneta transparente, levem da cor certa. Do Enem, eu não sei qual é a cor desse ano. O ano passado tinha que ser preto. Cuidado com aquele pessoal que pode estar fazendo gracinha, trocando os tubos da caneta e te dando uma caneta de graça lá na porta. Levem mais de uma caneta. Eu falei para vocês levarem mais de uma caneta e também não falei da importância, pessoal. Eu sempre levava muita caneta para o vestibular e, por incrível que pareça, eu comprava caneta nova e já aconteceu de uma caneta falhar no meio da prova comigo. Então, levem mais de uma caneta, porque se a caneta falhar, você tem outra lá para pegar. Além disso, outra dica, o Enem é uma prova grande, então é fácil você ficar cansado no meio da prova. Então, uma coisa que eu dou de dica, que eu fazia metade da prova, 45 questões, eu pegava, levantava, ia ao banheiro. E nem era para usar o banheiro, porque eu não era aquela pessoa que levava 1 litro de água, aqui só tem 500 ml, mas imaginei que fosse 1 litro, e bebia tudo para ficar com a bexiga estourando. Não, eu não fazia isso. Mas eu sempre ia ao banheiro para até o caminho do banheiro, eu pegar, já esquecer um pouco da prova, chegar lá, jogar água na cara para eu acordar mesmo. Enquanto eu estava indo ao banheiro, eu estava andando, estava respirando um pouco mais, estava oxigenando mais o meu cérebro. E quando eu chegava lá na prova, eu já tinha saído daquele foco de cansaço e conseguia fazer o restante da prova com um pouquinho de foco, um pouquinho de atenção, um pouquinho melhor. Então, talvez essa seja a dica para vocês. Lembrem que por causa do coronavírus, né, não vai ter ar-condicionado, mesmo quando o local teria ar-condicionado. Então, vão preparados para o calor. Possivelmente vai ser infernal, mas vão preparados para o calor e muito boa sorte. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os estudos analíticos do espelho. Pessoal, o estudo analítico, ele me diz, além daquela situação de, dependendo do local que eu colocar
o meu objeto, onde vai ser formado a minha imagem, mas também a distância do espelho que vai ser formada a minha imagem, dependendo da distância do espelho que eu colocar o meu objeto, e também dependendo do valor do foco do centro de curvatura do meu espelho. Então, a gente vai falar de algumas medidas básicas, pessoal. Primeiro, aqui eu tenho o meu objeto, e a distância do meu objeto até o meu espelho é chamado de P, Pzinho. A distância da minha imagem até o meu espelho é chamado de P'. Então, distância do objeto até o espelho, P. Distância da imagem até o espelho, P'. O tamanho, a altura do meu objeto, aqui está Y. Mas como é objeto, eu vou chamar de O. O tamanho da minha imagem, aqui está como Y'. Mas como é imagem, eu vou chamar de I. E dependendo da posição desse P', objeto e imagem, eles podem ter um valor positivo ou negativo. Então vamos lá, pessoal. O P é a distância do objeto até o espelho. Quando eu tenho um objeto real, por exemplo, esse objeto é real e está na frente do espelho, esse P vai ser positivo. Objeto real, P positivo. Quando o objeto é virtual, eu acho que eu só vi um exercício na minha vida em que o objeto era virtual, o P vai ser menor que zero. Se eu não me engano, foi só um mesmo, e era do IME, o Instituto Militar de Engenharia, que fica no Rio de Janeiro. Então, assim, é só lembrar, na maioria das vezes o P vai ser positivo. Pessoal, e o P', que é a distância da imagem até o espelho, quando a imagem é real, essa imagem é formada a partir do cruzamento do cruzamento dos raios de luz, e essa imagem toda real, ela é invertida, esse P vai ser maior que zero. Quando a imagem é virtual, a imagem é formada aqui atrás do espelho, que no espelho côncavo, esse espelho é côncavo, é quando eu tenho um objeto entre o foco e o vértice, e no espelho convexo, que são os casos de imagem virtual é direita, o P' é negativo. Pessoal, o objeto, vamos falar sobre o tamanho do objeto. O objeto, quando ele está acima do meu eixo principal, o tamanho dele é positivo. Quando ele está abaixo do eixo principal, vai ser negativo. A imagem também. A imagem, quando ela está acima do meu eixo, ela é positiva. Então, imagem direita, que geralmente que é uma imagem virtual, o I é positivo. Mas nesse caso aqui, a minha imagem é invertida. Quando a imagem está abaixo no meu eixo principal, a imagem é real, é invertida, o meu I é negativo. E o F, como eu falei no começo da aula, que é a distância do foco principal até o meu V, é a distância focal. E a distância focal é o tamanho do raio dividido por 2. Então, vamos pegar aqueles casos e passar um por um e ver os sinais desses casos. Só para vocês lembrarem. Então, aqui eu tenho um espelho côncavo. O espelho côncavo, essa é a representação do espelho côncavo. O meu objeto está atrás do meu centro de curvatura, do meu C. Então, a minha imagem ela é formada entre o centro de curvatura e o foco. Ela vai ser real, invertida, menor que o objeto. Então, o objeto é real, O maior que zero. O P, o objeto é real, o meu P é maior que zero. A minha imagem, ela é real. O P', que é a distância do objeto, da imagem até o espelho, vai ser maior que zero. A minha imagem é invertida, tá de cabeça para baixo, o meu I é menor que zero, é negativo.
Então, nesse caso, O é positivo, P é positivo, P' é positivo e I é negativo. Vamos para a próxima situação. Quando eu tenho um objeto, quando eu tenho, primeiramente, um espelho côncavo, o objeto sobre o centro de curvatura, a imagem é formada sob, ou seja, embaixo do meu centro de curvatura. Essa imagem é formada pelos prolongamentos de luz, ela é real, ela vai ser invertida, vai estar sob o centro de curvatura e tem o mesmo tamanho. O O, que é o tamanho do objeto, é maior que zero, ele é positivo, porque está acima do meu eixo principal. O P, que é a distância do objeto até o espelho, é positivo, porque o meu objeto é real. A minha imagem também é real, então o P' é positivo. A minha imagem é invertida, então o meu I é negativo. O positivo, P positivo, P' positivo e negativo. Vamos para a próxima situação. Quando eu tenho o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco. A minha imagem vai ser formada atrás do centro de curvatura. Essa imagem vai ser real, porque é formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Ela vai ser invertida, maior que o meu objeto. O meu objeto, o O, ele está acima do meu eixo principal, ele é positivo. Esse meu objeto ele é real, a distância do objeto ao meu espelho vai ser positiva, a minha distância da imagem, a imagem é real, a distância dela até o espelho, que é o P', é positivo, a minha imagem é invertida. Então, o I da imagem é negativo. O positivo, P positivo, P' positivo e I negativo. Vocês podem ver que os sinais estão se mantendo. Por quê? Porque eu tenho um objeto real que forma uma imagem real. A próxima situação, eu tenho um espelho côncavo com objeto em cima do foco principal. Não forma imagem, a minha imagem é imprópria. Então, eu não vou atribuir aqueles valores. E agora vai mudar. Por que vai mudar? Porque a minha imagem formada tem características diferentes. Quando eu tenho um espelho côncavo, com objeto entre o foco principal e o vértice, eu vou ter uma imagem formada pelos prolongamentos de luz, e essa imagem vai estar dentro do espelho, ela é virtual, direita e maior. O meu objeto é real, então ele está acima do meu eixo principal. Então, O é positivo e o P, que é a distância do objeto até o espelho, é positiva. A minha imagem, ela vai estar dentro do espelho, ela é virtual. Imagem virtual, o P', a distância da minha imagem até o espelho, é negativa. E o meu I, como essa imagem é direita, é positivo. Então, aqui eu tenho O positivo e P positivo, porque o objeto é real. O P' negativo e o I positivo. Esses dois mudaram. E aqui eu tenho a última situação, em que eu tenho o espelho convexo. Eu tenho um objeto real, O positivo, P positivo, ele está também acima do meu eixo principal. A minha imagem, quando eu tenho um espelho convexo, ela vai ser formada atrás do V, dentro do espelho, e basicamente ela vai ser direita, menor que o objeto e virtual. Então vamos lá, o meu objeto é real, O positivo, objeto real, o P positivo, a imagem ela é virtual, então o P', que é a distância do objeto até o espelho, é negativo, e como ela é virtual e toda imagem virtual é direita, então imagem direita, o I é positivo. Então a gente tem esse padrão de novo, O positivo, P positivo, P' negativo e I positivo. E vocês podem estar se perguntando, ô Cubas, por que isso é importante? Como que eu vou conseguir calcular essa distância que você disse
que eu calculava essa distância e você está me mostrando alguns sinais. Sim, pessoal, eu calculo essa distância por essas equações dos pontos conjugados, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P sobre 1 sobre P'. Então, sabendo o foco do espelho e sabendo a distância do objeto, eu consigo calcular a distância da minha imagem ao espelho. Se eu também tenho o meu foco e eu tenho a distância da imagem e o exercício está perguntando onde está o objeto, eu consigo calcular a distância do objeto. Só que aí tem uma pegadinha. Por exemplo, se ele está me dando a distância da imagem e essa imagem ela é virtual, então o P' é negativo. E geralmente em enunciado ele te fala, a imagem está numa distância de tantos centímetros do espelho, só que não fala lá, menos tantos centímetros. Você tem que saber que a imagem, se ela for virtual, o P' é negativo. Então, utilizando essa fórmula, 1 sobre F, 1 sobre P e 1 sobre P', eu consigo achar qualquer uma dessas variáveis. E eu também consigo saber, a partir da equação de aumento linear, o tamanho dos objetos, em que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Ou seja, sabendo a distância de P' da minha imagem até o espelho, com a distância do P, que é a distância do objeto até o espelho, sabendo o tamanho do objeto, eu consigo saber o tamanho da imagem. E sabendo 3 desses fatores, eu consigo calcular o tamanho da imagem ou do objeto, ou também a distância da imagem até o espelho, ou a distância do objeto até o espelho. Sempre respeitando esses sinais, essa convenção de sinais que eu mostrei para vocês. E, pessoal, essa aula de hoje era isso. E eu não sei se eu vou conseguir gravar mais alguma aula para vocês para essa semana, que está um pouquinho difícil para mim. E talvez somente essa aula vai ser lançada essa semana. E se a gente não se encontrar o ano que vem, eu desejo muita boa sorte para vocês, muita calma na hora da prova, na hora do Enem. Se vocês tiverem alguma fé, rezem. Eu sempre rezava antes das provas, me ajudava a acalmar. Se meditar para vocês ajudam a acalmar, meditem. Geralmente uma coisa que eu gostava de fazer em prova, eu nunca era aquela pessoa que levava 1 milhão de coisas para ficar só comendo e esquecer de fazer a prova, principalmente porque enquanto eu estou mastigando, eu estou escutando eu mastigar e isso me tirava a atenção, mas eu sempre levava um pacote de Danix. E por quê? Porque durante a prova eu estou utilizando o meu cérebro gasta energia, a energia que o meu cérebro gasta é principalmente açúcar. Então eu quero repor o meu açúcar. Eu estou em 4 horas que eu comi 2 horas, umas 3 horas antes, e eu estou há 4 horas fazendo prova, então é um tempo muito grande. Então levem alguma coisa para comer, levem açúcar. Se você quiser levar bala para ficar chupando bala, levem bala, porque açúcar te deixa pilhado. Não vão levar muita coisa e não vão comer muita coisa ou fazer coisa que vai te deixar muito elétrico e pode te ajudar a perder a atenção. E também não vai bater uma xepa, um prato de feijoada antes de ir para a prova, que você vai chegar na prova morrendo de sono. Muita boa sorte. E eu acho que eu já falei para vocês, mas uma coisa muito importante para depois do Enem corrige a prova sim. Quando eu fazia Enem era sábado e domingo, eu não corrigia a prova do sábado, porque se eu tivesse ido muito mal, eu ia ficar aquilo no domingo meio pressionado, mas assim, para vocês que é uma semana de diferença, eu não sei se eu conseguiria ficar sem corrigir,
mas se vocês verem que isso pode atrapalhar vocês, corrijam só depois da segunda prova, mas depois que acabar a prova, corrijam a prova sim, quando tiver o gabarito oficial, vejam a quantidade de questão que vocês acertaram, mas não se desesperem. Por quê? Sempre que acabou o Enem, até hoje, aparece no meu Instagram pessoa que eu não vejo faz muitos anos, que fala, nossa, Alisson, eu acertei tanto no Enem, mas foi tão pouco, eu não sei se vai dar. Nossa, Alisson, acertei tanto no Enem, eu acho que se fosse no passado eu passaria raspando, mas eu achei a prova tão difícil. Então, não dá para você saber como vai ser a sua nota antes de sair a nota. Por quê? Eu já expliquei para vocês em uma aula que a gente tem a teoria de resposta ao item, que a sua nota depende da quantidade de acerto geral. Ou seja, se muita gente acertou uma questão, aquela questão vale menos. Se muita gente acertou, pouca gente acertou uma questão, aquela questão é considerada difícil e vale mais. Além disso, tem aquele sistema. Se você acertou uma questão difícil e errou fácil, a questão difícil é anulada, porque eles acham que você chutou. Então, você só vai saber a sua nota quando sair a nota. E além disso, nossa, a prova foi muito difícil, eu vou me matar, eu vou cortar os pulsos. Não, gente, se a prova foi difícil, ela foi difícil para todo mundo. Então, geralmente, quando tem uma prova muito difícil e a nota do Enem cai, a nota de todo mundo cai. Quando tem uma prova mais fácil e o pessoal tira uma nota mais alta, todo mundo tira uma nota mais alta. Então, não se desesperem até sair a nota. Depois que sair a nota, vocês vão pegar, se inscrever no Sisu, que é onde vocês vão se inscrever naquela plataforma para as universidades públicas, se inscrevam no Sisu, vejam a faculdade que vocês querem, se a nota de vocês dá, se possui ou se não possui peso. Uma coisa interessante, se vocês vão colocar em uma cidade fora, é pesquisar se aquela universidade possui bolsa estudantil. Eu comecei a fazer faculdade na UFOP e eu tinha colega, até mesmo meu melhor amigo, ele se mantinha na faculdade só com bolsa da universidade, ele não tinha ajuda financeira de ninguém. Uma coisa que a gente pode pensar, nossa, eu quero fazer na minha cidade porque vai ser mais barato. Tem muitos meses que eu gasto mais dinheiro aqui em Uberaba, sendo de Uberaba, do que quanto eu gastava em Ouro Preto, numa cidade que não era minha cidade natal e eu não tinha nenhum parente. Isso por quê, pessoal? Eu moro em Uberaba, mas eu moro longe da faculdade. Eu tenho que pagar a condução, eu tenho que pagar almoço. Outra coisa muito legal de vocês olharem, a faculdade tem restaurante universitário. O que é restaurante universitário? É um restaurante que você vai se alimentar, você vai ter uma refeição de almoço e jantar, pagando uma quantidade mínima. Por exemplo, na UFOP, você pagava R$ 3 no almoço, R$ 3 no jantar. Tem várias universidades que esse valor é até menor, que chega a ser menos do que R$ 1 ou R$ 1 por refeição. Então, olhem isso, conversem com a família de vocês para ver a situação, cada situação é específica. E se você se inscreveu no SISU, não deu certo, ou você não quis ir para uma faculdade muito grande, você pode testar o ProUni, que se você foi aluno de se você foi aluno de escola pública ou de universidade particular, universidade ótima, de escola particular, com bolsa integral, você pode, e você tem um pré-requisito de renda, que se eu não me engano é um salário e meio salário por pessoa, per capita da família. Você pode se inscrever para uma bolsa de 100% ou 50% numa universidade particular. E eu tenho vários colegas que estão fazendo faculdade pelo ProUni, não saíram da cidade e estão conseguindo se formar. Eu conheço pessoal que já formou e foi muito válido e foi ótimo, e a pessoa saiu bem formada. Tem muita gente que pensa também daquilo, se eu vou fazer uma faculdade particular, talvez eu não vou sair um profissional tão bom quanto de uma universidade pública. Pessoal, isso é mentira.
Eu já passei por duas universidades públicas e se você for um bom aluno, você vai sair bem formado. E seja na universidade pública ou na universidade privada. Tem algumas diferenças? Sim. Uma universidade pública, se você quiser trabalhar com pesquisa, lá tem mais oportunidade de fazer pesquisa. Mas eu também conheço pessoas que faziam universidade particular pelo ProUni, com bolsa integral, que desenvolveram iniciação científica, trabalharam com pesquisa dentro da universidade privada e com bolsa também. Então, depende muito do aluno, do que você vai querer fazer na faculdade. Além disso, se uma peculiaridade que muita gente não sabe sobre o ProUni é que no site do ProUni tem uma lista de documento, que são os documentos para a matrícula, e quando você se inscreve para o ProUni de uma universidade, geralmente no site daquela universidade também tem uma lista de documentos para a matrícula. Na lista da universidade onde você vai fazer a matrícula, talvez tenha algum documento a mais lá pedindo que não estava no site do ProUni. Aí você foi lá e olhou só o site do ProUni, juntou todos os documentos, foi lá no dia de matrícula e estava faltando algum documento e você perdeu a sua vaga, a sua bolsa de 100% para fazer faculdade, porque você não olhou o site da universidade. Então, em questão de arrumar documento, você deve olhar tanto no site do ProUni quanto no site da universidade. Isso também deve ser feito para caso você passou pelo SISU. Geralmente eu já vi que algumas vezes o SISU, quando estava aberto, trazia quais os documentos que você precisava levar na sua matrícula. Só que é sempre bom você também ir lá no site da universidade e olhar quais documentos eu tenho que levar, porque imagina, se você viaja 8 horas para fazer uma matrícula numa universidade tal, que você vai fazer faculdade em outra cidade, e você esqueceu um documento. Você pagou uma viagem à toa e perdeu a sua vaga. Então, tomem cuidado com isso. E se talvez não deu certo no ProUni, você ainda também pode prestar o FIES. Tem o site do FIES, tem as inscrições do FIES com as notas do Enem. E basicamente são várias opções. E se vocês quiserem, e se não tiver dado certo em nenhuma dessas opções, pessoal, muita gente pensa, meu Deus, eu estudei o ano todo, foi tão difícil, teve pandemia, eu fiquei trancado, eu fiquei morrendo de medo, eu não saí, eu fiquei enfurnado em casa só estudando e não deu certo. E isso, pessoal, não é o fim do mundo. Tente de novo, converse com a sua família, se tem a possibilidade de você continuar tentando e de tentar mais uma vez. Várias vezes, para alcançar um sonho, para alcançar alguma coisa que você está almejando, nunca vai ser de primeira. E o que diferencia de você conseguir ou não é de continuar tentando. Então, vamos pensar, por exemplo, aqueles atletas olímpicos que chegam lá, ganham aquelas medalhas de ouro. Você acha que aquele é o primeiro ano, ele começou a treinar naquele ano, nossa, eu vou treinar para correr maratona, e em um ano eu estou correndo uma maratona de 42 quilômetros, com menos de 3 minutos por quilômetro? Não. Tem pessoas que treinam a vida inteira para chegar naquele rendimento. Tem pessoas que, para passar um curso desejado, demora um ano, talvez demora 2, demora 3, demora 5. Eu tenho um conhecido que ele queria muito fazer medicina e demorou 8 anos para ele passar. E muita gente falava para ele desistir e tudo, a própria família, a namorada, eu lembro dele conversar isso comigo, mas imagina a felicidade desse menino quando ele passou depois de 8 anos. E eu também tinha uma colega que ela demorou 6 anos, que eu conheci no cursinho, que ela demorou 6 anos para passar. Quando ela passou, ela visitou o cursinho. Essa menina tremia tanto, ela tremia, ela disse que quando ela foi assinar a matrícula, ela não conseguia assinar direito. E conversando com ela depois, ela disse que os 6 anos que ela fez de cursinho foram como se não tivesse existido.
E eu falo por experiência própria. Eu fiquei bastante tempo no cursinho e eu cheguei num estado de estapo que eu também não aguentava mais. Eu tinha muita pressão psicológica por várias situações que ocorreram. E eu pensei, gente, se não for esse ano, será que eu desisto? Aí eu pensei, não, eu já fiquei 3 anos aqui. Se eu não passar agora, vamos fazer de novo. E foi o ano que eu passei. E, pessoal, a minha avó falava que para eu tentar outro curso, para eu tentar outra coisa, para eu desistir. E ela foi a primeira a me ligar e falar: Meu filho, nossa, parabéns, que bom que você não desistiu. Então, para te criticar, sempre vai ter 1 milhão de pessoas. Para te ajudar, sempre vão ser poucas. E a pessoa que te critica, quando você desistir, lá na frente ela vai chegar e falar: Nossa, se você não tivesse desistido, talvez você tinha conseguido agora. Então, se vocês, se, for, se não for dessa vez, não é o fim do mundo. Sempre tem um amanhã, sempre tem outra vez que você pode tentar. Talvez seja mais difícil, porque tem condição financeira que atrapalha, dificuldade de estudar, tem várias dificuldades. Só que as dificuldades estão aí para todo mundo. E se você continuar tentando, pode ser que lá na frente você consiga. Eu acho que meio que me atrapalhei aqui, mas boa sorte de coração e sempre um abraço do Cubas para vocês.